Buen día. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Certeza? Yo veo allá algunos por ahí que están ahí como cabeceando, no sé si aquí se dice igual, cabeceándose ahí como queriendo dormir. Pueden ir a tomar café. ¿Ya tomaron café? ¿Ya? Ok, entonces ahora ninguém va a estar a dormir, espero. Vamos a continuar con nuestro estudio de la persona de Jesús. Sé que estos domingos atrás hemos aprendido mucho sobre este tema y hoy vamos a continuar y en este día vamos a tocar un tema muy importante, los otros también fueron importantes, mas siempre que entramos en diciembre tenemos este tiempo especial para hablar sobre la persona de Jesús. Y hoy, de esta mañana, gostaria de falar sobre Jesucristo como o Filho do Homem. E antes de começar a falar sobre este tema, vou a orar e vou a orar por os irmãos para que podamos estar atentos, podamos estar despertos, para que podamos aprender juntos da palavra de Deus. Assim que vamos a orar. Deus, estamos muito agradecidos pela tua palavra, muito agradecidos porque este primeiro dia do ano podemos estar acá juntos, louvando-te, aprendendo de tua palavra e que esta manhã podamos estar atentos a tua palavra, podamos estar atentos a, a este hermoso título, como é o Filho do Homem, que podamos aprender e podamos conhecer ainda mais a Jesus e qual foi o seu ministério, Pai, acá na terra. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Ok. Muitos cristãos têm estado familiarizados com a expressão Filho do Homem. Desde que eram crianças, na escola dominical estudávamos sobre o Filho do Homem, que significa o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem. E talvez lhe tenham ensinado que Jesus era tanto Deus como homem. E a Bíblia chama tanto Filho de Deus como Filho do Homem. Jesus é, de fato, Deus como homem. E isso não está em discussão, isso é certo. Mas o título Filho do Homem significa muito mais do que Jesus foi simplesmente humano. E já vamos a ver por que é que este título significa mais simplesmente foi Jesus um humano. Já como o pastor Mario estava a ler o Daniel capítulo 7, não vamos a ler outra vez aqui o capítulo. Así vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 7. Porque, hermanos, ahí vamos a encontrar o origen do título Filho do Homem. Y en esta mañana o estudio se va a dividir de la siguiente forma. Vamos a estudiar o origen do título Filho do Homem en Daniel 7. Vamos a ver tres elementos importantes que encontramos en esta visión. Y después vamos a estudiar este mismo título en los evangelios. Y vamos a ver tres categorías importantes que encontramos en los evangelios sobre el Filho do Homem. Hermanos, yo sé que Daniel 7 es bastante asustador. Ninguém vai ler Daniel 7 ao seu filho na noite antes de dormir, porque depois vai ter pesadelas e não vai conseguir dormir. E em esta manhã eu não quero que fiquemos aí assustados por estas visões, mas é importante que percebamos três coisas, três elementos desta visão. Como já sabem, aqui encontramos o origen de este nome, o Filho do Homem. Así que vamos a simplemente voy a mencionar un poco sobre este capítulo
que en el versículo 1, vamos a leer ahí en el versículo 1 que vamos a encontrar el contexto en el que se da esta visión. Veamos capítulo 7, versículo 1. Dice, no primeiro ano de Belsasar, rey de Babilonia. Ahí encontramos el momento en el que Daniel estaba a ter esta visión. Era en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Daniel estaba en Babilonia en aquella época bajo el dominio de Belsasar. Dice, teve Daniel sono e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escribió logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. A partir de ahí, del versículo 1, tú vas a encontrar todas las cosas que él estaba a ver en esta visión. Y rápidamente, del versículo 2 al versículo 8, nos vamos a leer. Daniel describe 4 vestes que ya leímos anteriormente con el pastor Mario. Él va a describir estas 4 vestes con a sus respectivas características, que uno era como un leopardo, otro como un urso, tenía dentes, tenía sus cifres, describe todas las características de estas 4 vestes. Después, del versículo 9 y 10, aparece un personaje importante en esta visión. ¿Quién era este personaje que aparece en el versículo 9 y 10? El anciano de días. Anciano de días. Ahora, yo no voy a estar aquí a dar una explicación de la visión. Es más, ya está la explicación de la visión, si no es preciso. Después vamos a leer, o tú vas a leer en casa, más enfrente, que está una explicación ahí de la visión. Aparece el anciano de días en el versículo 9 al 10. Y es descrito un trono, es descrito su autoridad y es descrito su poder, el anciano de días. Después, ahora sí, vamos a leer versículos 13 y 14 de este mismo capítulo. Dice así, versículo 13 y 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. Aí aparece. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o sirvessem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui encontramos o Filho do Homem, a quem é entregue o domínio, a glória e o reino, para que todos os povos e nações o sirvam. O seu domínio é eterno, como já leímos, e o seu reino nunca será destruído. Como ya sabemos, esto se cumple en Cristo. En esta visión encontramos 3 elementos importantes. Y en primer lugar, el primer elemento es el reino de Dios virá y tomará lugar en la tierra. La visión de Daniel tiene un significado. Estas bestias son poderes que surgirán en la tierra y asolarán. El cuadro es horrible. Como ya leímos, vemos un cuadro horrible en estas visiones. La guerra es travada contra los santos, mas o trono de Deus está fixado no céu e a segurança do reino de Deus é estabelecida pela obra do Filho do Homem. A ele é dado o domínio, a glória e o reino. Daniel prevé tiempos en que los poderes de las trevas surgen con tanta autoridad y poder destructivo que parece casi imposible que el reino de Dios se establezca. Después, Daniel en su visión muestra que hay una gran certeza y es que el reino de Dios irá a dominar sobre todos los demás reinos. Como ya leímos,
ese va a ser un reino eterno, que va a ser firme y no va a ser destruido. Este es un tema recurrente en el libro de Daniel. Os reinos, irmãos, os reinos vêm, os reinos vão, os impérios sobem, os impérios descem, os governos sempre estão mudando, mas o reino de Deus será estabelecido y perdurará para sempre. En segundo lugar, encontramos o julgamento do mal. O reino de Deus será estabelecido y el reino de las trevas será esmagado. Había tantos detalles en esta profecía ainda por cumplir cuando Daniel estaba a ter esta visión. No en tanto, en una época de enorme tensión, la alma de Daniel estaba angustiada por esta visión. Cuando Daniel estaba a ter esta visión, lembran que el contexto era en Babilonia. Se encontraba en una época complicada y difícil. Aquel reino estava a trazer muito problema para o povo de Deus. E quando Daniel acabasse de ter a visão e voltar em si, ele estava em aquele lugar. Imagina tu a mente de Daniel, mas acorda Daniel, assim como algum irmão que está por aqui, acorda Daniel e depois vê que aquela visão ainda estaba por cumplirse, ainda no estaba completamente cumplida. Y piensa Daniel, mas ¿cuándo esto va a acontecer? ¿Cuándo es que el reino de Cristo va a ser establecido? Si yo estoy aquí en medio de Babilonia, bajo el imperio de Belsasar. Ahora, esto debía traer una paz y seguridad en el corazón de Daniel, el saber que en algún momento el reino de Cristo se iba a establecer y los demás reinos iban a caer. Entonces, aquella esperanza en Daniel traía seguridad. También, hermanos, algún día veremos consumado completamente esta promesa. Hoy en día podemos estar debajo o controlados de alguna forma por un gobierno no perfecto que está a trazer cada día más conflictos, problemas para iglesias, para familias. Mas temos uma seguridad, nós temos uma seguridad en Cristo y sabemos que vamos a estar y estamos en un reino que permanece y que está controlado y reinado por Cristo. Y eso debe traer paz en nuestros corazones. En tercer lugar, a promesa do Filho do Homem. Aquí, cuando leemos este título, encontramos una promesa. Y dado este contexto en Daniel, há mais no uso que Jesús faz do título do Filho do Homem. Es más que una simple énfasis en la humanidad. A imagem da visão é uma imagem de triunfo sem paralelo, da magnificência e de fato de glória. O Filho do Homem é visto chegando ao trono da majestade no alto, o ancião de dias, e recebendo a autoridade sobre todo o cosmos. Agora, não é simplesmente que este título resalte a humanidade de Cristo. Sí, es un título que nos muestra eso, un título que nos muestra su humildad, que nos muestra su humanidad, mas es un título al mismo tiempo que nos muestra su magnificencia, que nos muestra su grandeza. Él, el Filho do Homem, va a reinar. Él, el Filho do Homem, va a recibir el poder y autoridad. Él, el Filho do Homem. A razón para este título no puede ser solamente que enfatice esa humildad, sino también una grande dignidad. Y de alguna forma ambas están envolvidos. Deus deu a Jesus un destino glorioso como Filho do Homem. En él se cumple el plano divino. Hermanos,
Até agora, então, temos olhado para a forma como o título do Filho do Homem é encontrado em Daniel, como foi sua origem e como é que finalmente se cumpre em Jesus. Como já vimos, o reino vai ser estabelecido, o pecado vai a ser julgado e temos uma promessa no Filho do Homem. Agora, nos evangelhos, Jesus chama-se a si próprio o Filho do Homem em cerca de 50 vezes. O sea, 50 veces en los evangelios tú vas a encontrar que aparece Filho do Homem, cerca de 50 ocasiones, sin contar pasajes paralelos al Antiguo Testamento y esas menciones, tú vas a encontrar 50 veces que he mencionado este título Filho do Homem. Y dentro de estas 50 veces, tú vas a encontrar un contexto en el que se encuentra cada dito. Y cuando estudiamos los contextos en donde se encuentra este título Filho do Homem, vamos a encontrar 3 categorías importantes y que nos van a mostrar una gran verdad sobre este título. Interesante también que normalmente en estos 50 ditos, siempre el orador era Jesús. O sea, siempre Jesús mismo es quien se decía Filho do Homem. Primera categoría que encontramos aquí en los evangelios es o Filho do Homem encarnado que establece o seu reino. Y probablemente el lugar más fácil de ver esto es en Mateos 4 a Mateos capítulo 7. Son varios versículos. Ahí es probablemente el lugar más fácil para encontrar este contexto en el que el título Filho do Homem es usado. El contexto es cuando el Filho do Homem establece o seu reino. Vamos a ir a Mateos capítulo 16. Vamos a abrir ahí las Biblias y vamos a ir a Mateos capítulo 16. Y de forma breve voy a dar una pequeña explicación, un pequeño panorama de estos capítulos 4 y 7 de Mateos. Su evangelio de Mateos es muy instructivo en este contexto que estamos a hablar sobre o Filho do Homem estabelecendo o reino. E ele se move do batismo de Jesus no Jordão, no qual ele entra em uma fase pública do seu ministério como Filho de Deus. E isto é seguido por a tentação. Lembram? A tentação de tomar o reino, evitando a cruz. Satanás intenta tentar a Jesus para que ele pueda chegar a ter os reinos sem necessidade de passar pela cruz. Sabemos que él es victorioso, Jesús es victorioso en esta tentación, y después comienza a proclamar a vinda do seu reino. Demonstra a sua presença curando os doentes e pressionando de volta os poderes das trevas. Isso leva então a sua exposição do estilo de vida do reino no Sermão da Montanha. E chegamos a um clímax. Después de leer estos capítulos anteriores, llegamos a un clímax que se encuentra en Mateos 16, versículo 13. Vamos a ir por acá. Mateos 16, versículo 13. Dice, indo Jesús para os lados de Cesarea de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Vean as respostas. Eles responderam: dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Interessante que estos profetas são pessoas importantes, foram pessoas que fizeram grandes coisas. Mas no era la respuesta correcta. Dice el versículo 15, mas vos continuó él,
¿Quién dicen que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Agora, al leer esto, encontramos, como ya había dicho, o clímax de estos capítulos, com esta pergunta que Jesus faz a seus discípulos: Quem dice os homens ser o filho do homem? Que dizem os homens? Quem é o filho do homem? E muitos respondem profetas importantes. Mas quando Pedro responde corretamente, Jesus explica o que ele veio a fazer. Ele está a edificar a sua igreja em um mundo caído, dominado pelo inimigo. Mas mesmo assim, o reino não será detido por ninguém. O seu reino será estabelecido. Agora, então encontramos esta primeira categoria, que seria o Filho do Homem encarnado estabelece o seu reino. Outra segunda categoria que vamos a encontrar seria a categoria do Filho do Homem o Filho do Homem sofredor que paga o preço da redenção. O Filho do Homem sofredor que paga o preço da redenção. A confissão de Simão Pedro é um ponto culminante e uma dobradiça na história do Evangelho. O próximo parágrafo no Evangelho de Mateus 16, 21, começa assim: Desde aquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos. E vamos a ler este versículo 16, 21. Es decir, depois de mostrar que o Filho do Homem estabelece o seu reino, depois de mostrar isso aos seus discípulos, ele mesmo começa a declarar no versículo 21 o seguinte, diz: Desde esse tempo, comenzó Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que le era necesario seguir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Depois de isso, ele começa a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer e ser morto, e ao mesmo tempo, ao terceiro dia, ressuscitar. Depois disso, Pedro vai fazer uma coisa interessante. Ele vai tentar persuadir a Jesus para que ele não passe pela cruz. Ele vai tentar, de alguma forma, com suas palavras, evitar que Jesus tenha que sofrer estas coisas. Mas o Jesus responde de uma forma bastante forte, porque Pedro estava a fazer o mesmo trabalho que estava Satanás a fazer na tentação. Satanás estava a tentar evitar a cruz, tentar a Jesus para que tivesse todos os reinos de uma forma que não era a que já estava estabelecida por Deus. E em este caso, Pedro intenta, de certa forma, fazer a mesma coisa, e por isso Jesus responde assim sobre Pedro. Depois, nisto vemos que se cumpre a profecia de Gênesis 3:15, onde nos é dito que a serpente morderia o calcanhar, mas com a morte e ressurreição de Cristo seria pisada a cabeça da serpente, vencendo o poder e domínio de Satanás. Irmãos, o inocente, que é Jesus, está tomando o lugar do culpado, que somos nós, para que o culpado
Presta atenção a isto, porque esto parece es como un jogo de palabras. O inocente está a tomar o lugar do culpado, para que o culpado possa ser tratado como um inocente. Agora, parece injusto isso, que um culpado seja tratado como inocente. Mas esse é o evangelho. O evangelho é que nós que somos culpados vamos a ser inocentes graças a que el inocente se fez culpado em uma cruz para pagar os nossos pecados e dar-nos um acesso livre a Deus. Não havia outro suficientemente bom para pagar o preço do pecado. Somente Cristo conseguia dar-nos acesso ao céu. Ele levou sobre si as minhas culpas no meu lugar e foi condenado e deu-me perdão com seu sangue derramado. Ele é o nosso Salvador. Terceira categoria, como já vimos, a primeira categoria se centra no Filho do Homem encarnado que estabelece o seu lugar. A segunda categoria foi o Filho do Homem sofredor, que paga pela redenção do seu reino. E em terceiro lugar, encontramos uma terceira categoria, que é Jesus, o Filho do Homem triunfante, que irá a consumar seu reino. Vamos a ler Mateus 28. Vamos a ir a Mateus 28. Versículos muito conhecidos já. Mateus 28, versículos 18 al 20. Al 20. Dice así. Jesús, aproximándose, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Id, portanto, fazei discípulos de todas as nações, bautizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que sou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora, temos a tendência de associar estes versos famosos com bautismos, conferências missionárias, e normalmente sempre lemos estes versículos. E eles são certamente relevantes para estes temas. Mas ainda mais fundamental, estas palavras nos mostram o triunfo de Jesus como Filho do Homem, sem o qual tanto o batismo cristão como as missões mundiais não fariam nenhum sentido. As palavras toda autoridade no céu e na terra me foi dada mostram-nos essa grande verdade. Porque estas palavras que leemos en este versículo, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, mostra-nos uma promessa cumprida. Mostra-nos que o Filho do Homem tem autoridade e que o reino de Cristo já começou. Ele tem toda esta autoridade. E depois, interessante esto, porque depois de escutar estas palavras, os discípulos começaram a expandir o reino, começaram a pregar, e já leemos como em Atos, escutamos todas estas coisas do Espírito Santo trabalhando juntamente com os discípulos, e como o reino vai e se expande. Mas a verdade é que o reino já é uma verdade, o reino e a autoridade de Cristo é uma verdade e é uma realidade. Ele está a usar os santos para alcançar este mundo perdido com o seu evangelho. Irmãos, hoje em dia vivemos como cidadãos de um reino celestial. E todos aqui, e eu espero que seja assim, que todos aqui esperemos o dia glorioso em que todo o joelho se doblará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor.
¿Y qué acontece con aquellas personas que no esperan ansiosos este día? Pues acontece lo contrario. A ira de Dios está sobre ti. A ira de Dios va a caer sobre ti. Y yo espero que no estés dormido cuando la ira de Dios venga sobre ti. Tienes que estar despierto, porque a ira es una realidad también. A ira de Dios está sobre el pecado y aquellas personas que ainda continúan con en esta condición van a sufrir. Y el peor sufrimiento es estar afastados da presença de Deus. E o teu pecado, esse vai ser o resultado de teu pecado. Porque a paga do pecado é a morte. Mas temos uma esperança em Cristo Jesus, el qual, como já vimos, pagou, sofreu por nossos pecados, tomou nosso lugar para que nós podamos ter um acesso livre a Deus e podamos pertenecer a seu reino. Pelo contrário, os resultados seriam aterradores. Aí sí que temos que ter medo. Não temos que ter tanto medo com a visão de Daniel, mas sí temos que ter medo porque a ira de Deus vai cair sobre aqueles que ainda não le conhecem. Como estamos a falar, todos esperamos o dia glorioso em que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Cristo é o Senhor. E queremos que chegue esse momento, porque veremos ao Filho do Homem ser honrado pelo Pai. Imagina um momento em que o Filho do Homem, ver ao Filho do Homem e ver ao mesmo tempo ver aquela humanidade, aquela humildade, pero assim também ver aquela grandeza, aquele poder e aquela autoridade em um Filho do Homem. Irmãos, vivemos com os pés na terra, mas com o coração no eterno. Esse vai ser o nosso destino. Já está selado e já estamos à espera de que um dia podamos estar diante do Cristo. Así que vamos a terminar en una oración y que en esta mañana, si ainda esto no es una realidad para tu vida, puedas tomar una decisión ahora que es un momento. Porque después ya se acaba el tiempo y el único destino que va a ser para tu vida es la perdición, a muerte, afastado de Dios. Así que vamos a orar y a concluir. Deus, estamos muito contentes, muito felizes por um ano novo que começa. E queremos começar este ano por ver a tua grandeza, por ver tu plan maravilhoso para as nossas vidas, para a tua igreja, para tu reino. Queremos assombrar-nos cada dia de a grandeza do Filho do Homem e ao mesmo tempo da humildade. Queremos agradecerte por esa hermosa obra de amor a favor de cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos porque sabemos que somos parte de tu reino, somos parte de tu familia. Y en esta mañana también quiero orar para las personas que ainda no son parte de esta familia, que tu espíritu pueda traer convicción de pecado, y que estas personas puedan ver a su condición y puedan arrepentirse de sus pecados y puedan tomar ese amor y esa gracia que tenemos en Cristo. Oramos por eso, Pai, oramos por estas personas y que este año que comienza podamos siempre tener en mente a tu autoridad y tu poder y así poder ir y proclamar el Evangelio, poder ir y proclamar a tua verdade, Pai. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.